A Empreendedora Agro. Informando e alimentando o mundo. Sou Cristiane Rossoni, colunista oficial e grande embaixadora da revista A Empreendedora. Dando continuidade à nossa série de entrevistas sobre fazendas sustentáveis, hoje contamos com mais uma entrevista. Na verdade, hoje temos 2 convidados. Bom, mas antes de falar um pouquinho sobre eles, eu aproveito a todos para pedir que curtam, compartilhem esse vídeo, curtam nossas redes sociais da Revista Empreendedora, assim como dos nossos participantes, que logo mais serão abordados. Aproveitando, vamos conhecer um pouco mais sobre a revista A Empreendedora por meio de um vídeo institucional. Com o apoio do Sindiplan, Sindicato de Comércio Varejista de Flores e Plantas de Curitiba e região metropolitana, hoje, então, contamos com mais 2 entrevistados, quais sejam o empresário Patrick Borges Bonella e o advogado e sócio do escritório Borges e Canali, Dr. Fábio Canali Borges. Aproveito dando boas-vindas a ambos e agradecendo desde já por aceitar o nosso convite. Então, imagina, peço primeiro ao senhor Patrick Bonella que se apresente. Quem é Patrick Bonella? O que você tem a dizer para nós? Olá, bom, eu sou Patrick Bonella, aqui da região de Vacaria, dos Campos de Cima da Serra. Sou engenheiro eletricista com especialização em microeletrônica e automação, e empresário aqui na cidade do ramo de automação e energias sustentáveis, em energia solar. Perfeito. Agora passo a palavra, então, ao Dr. Fábio Canali Borges. Bom, meu nome é Fábio Canali Borges, sou advogado há mais de 20 anos, sou sócio do escritório Borges e Canali Advogados, atuo na área empresarial e o nosso escritório tem a sua sede em Vacaria. Dando, então, início à nossa entrevista, vamos começar com o senhor Patrick. Bom, o Patrick, ele é empresário da Digitale, que é uma empresa voltada para a energia sustentável. Então, nesse segmento, gostaríamos de verificar como surgiu a Digitale, qual o objetivo da Digitale quando criada. Assim, nós nascemos de uma empresa de engenharia. A Digitale ela foi fundada em 2014, voltada ao ramo de engenharia e não na execução de obras. A partir de diversos projetos que nós fizemos em engenharia, inclusive em energia solar,
nós começamos a fazer também a execução das obras. Então, a gente tem hoje 2 segmentos, o segmento de automação e energia solar e o segmento de microeletrônica e produção de componentes e produtos eletrônicos. E como funciona, qual o procedimento da energia fotovoltaica? Bom, a energia fotovoltaica é nada mais do que a gente aproveitar o sol. A gente instala painéis nas residências, comércios, fazendas, e esses painéis eles captam a energia solar, a radiação solar, então eles não estão diretamente ligados com o calor, e sim com a radiação, e essa radiação ela é transformada por meio de inversores em energia elétrica, fazendo com que o usuário possa usufruir, digamos assim, da energia elétrica sendo autossuficiente, produzindo a própria energia. Perfeito. E quais, por exemplo, vamos supor que eu instale na minha propriedade ou, enfim, no meu negócio, tá? Quais benefícios eu terei com a instalação dessa energia fotovoltaica, desses painéis? Sim, bom, o primeiro benefício é a sustentabilidade, é você ter uma energia renovável infinita, que é usar a energia do sol, e além disso, o teu custo de energia cai drasticamente. Então, há casos em que a gente consegue reduzir o custo de energia em 98%. Então, a gente consegue ter uma vantagem econômica além da sustentabilidade, onde a gente tem uma energia totalmente sustentável. Certo. Bom, outra questão. Antes de vocês implantarem o sistema de vocês, vocês realizam um projeto, vocês colocam drones sobre aquela região, vocês analisam a região. Como é que funciona essa instalação? Sim, a instalação, o sistema ele é conectado junto com a rede da concessionária. Então, a gente tem que fazer todo um projeto de engenharia para que a concessionária nos autorize a instalar o sistema e ele fique legalmente instalado. A partir daí, a gente faz um mapeamento 3D, que é tirar centenas de fotos em volta do imóvel, seja uma fazenda, uma residência, um comércio, uma indústria, e a partir dessas fotos a gente faz um mapeamento 3D e consegue calcular exatamente o quanto o sistema vai gerar. Esses dados eles são baseados na radiação dos últimos anos, nos últimos 10 anos, então a gente consegue projetar para frente o quanto o sistema vai gerar, qual o rendimento do sistema, e assim dimensionar ele de acordo com a necessidade de cada um. Com relação aos custos, você nos mencionou que é feito tem certas reduções de custos, enfim. Você consegue, com base em um projeto, verificar qual é a redução desse custo, qual a proporção financeira? Como é que funciona? Tem um projeto anteriormente? Sim, a gente faz um projeto todo antes, tá? Então, já desde o orçamento, a gente costuma dizer que é um namoro, porque a gente começa desde o orçamento fazer todo um namoro para ver se dá casamento, né? Então, assim, esse projeto, a gente consegue determinar o quanto o cliente precisa de energia, o quanto a gente vai conseguir fornecer e o quanto isso vai dar de retorno financeiro para ele. Perfeito. Então, a gente consegue projetar bem antes da efetivação do negócio, a gente consegue dar a projeção dos próximos 10 anos e até 25 anos em relação à economia de energia. E são projetos personalizados, como se pode observar, né? Sim, cada projeto é um projeto. Não existem 2 projetos iguais. É muito difícil. Porque cada cliente tem um perfil, cada modelo de conta, se é rural, se é industrial, comercial, residencial. Então, desde a classificação de impostos e tudo mais, então muda as concessionárias. Então, cada projeto é um projeto diferente. Mas a gente consegue fazer tudo antes, consegue já dar, digamos assim, ser bem assertivo. Já determinar tudo antes da instalação do projeto. E com relação à instalação dos painéis fotovoltaicos, eles seguem uma determinada etapa, tem um determinado procedimento que deve se seguir? Como é que funciona a instalação em si? Sim, o grande segredo dos painéis está na instalação, tá? Uma boa instalação, uma instalação eficiente,
ela torna o projeto viável e o projeto rentável. Muitas vezes, num projeto grande, se você tiver uma ou duas placas mal instaladas, você compromete o projeto todo. Então, o segredo todo está na instalação, num projeto bem feito e numa execução bem feita. Se ficar um pontinho fora, digamos, já dá resultado, já compromete o resultado. Então, é bem criterioso. Suponhamos que você tenha feito um projeto e determinado que daqui 20 anos você teria tanto de energia, né? Tanto de consumo. Vamos supor que forem instalados de uma forma errada, enfim, vai dar consequências lá nessa programação a longo prazo. Com certeza, você vai ter o rendimento vai ser mais baixo e você já vai conseguir detectar desde o início que o sistema não vai performar como deveria. Ou seja, o sistema não vai entregar o prometido, digamos assim. Então, a instalação é um processo extremamente criterioso. E normalmente ele é demorado ou questão de dias? Não, uma instalação hoje residencial, uma instalação pequena, digamos assim, a gente instala em um dia, o sistema está instalado, prontinho. Mas aí vai do tamanho da instalação. A gente tem lugares que foram instalados 3.000 placas e lugares que foram instalados 4. Então, depende muito. Mas projetos até 300 placas, em uma semana ele está instalado, rodando, tá? Claro que tem um processo todo antes. Quando a gente faz uma venda, assina um contrato, a gente comenta que o processo todo ele pode levar até 90 dias. Porque a instalação é só uma pequena parte. Tem toda a parte da aprovação junto à concessionária, a parte das autorizações e tudo para a instalação. E após a instalação, ainda tem o processo em que a concessionária faz uma vistoria e troca o medidor para poder aí sim ligar o sistema. Então, o processo todo ele pode levar até 90 dias. Mas a instalação física é rápido. É bem rápida. E uma curiosidade, com relação à durabilidade dos painéis de todo esse sistema. A durabilidade, vocês têm uma programação, vocês têm uma definição de mais ou menos, vai durar 10 anos, 20, 50, ou depende muito... Isso é uma pergunta bem interessante, porque assim, os painéis fotovoltaicos, eles não têm uma durabilidade estimada, digamos assim. Eles vêm com garantia de 25 anos, certo? Então, é 25 anos de garantia. Só que, assim, existem sistemas rodando desde a década de 70. Não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que popularizou agora. Então tem muita coisa rodando há muitos anos. Claro que ele vem evoluindo e tudo mais, mas a garantia de funcionamento, então, dos painéis é 25 anos. O pessoal me pergunta muito, e depois dos 25 anos, troca? Não, eles continuam funcionando. Uma televisão tem garantia de 1 ano, não quer dizer que daqui a 1 ano ela vai queimar. Exatamente. Você vai botar fora, né? Então, exatamente isso. E os inversores, eles têm garantia de até 10 anos, tá? Que é a parte eletrônica, digamos assim. Então... Se a gente pensar que hoje é um sistema em que o retorno financeiro dele gira de 3 a 5 anos, e você tem uma garantia mínima de 10 anos, dos inversores e 25 anos das placas, então é um excelente negócio, né? E num grande período de chuvas, tá? Isso possivelmente ele vai diminuir a produção, certo? Ou de uma forma... Como é que funciona? Isso. O que acontece? O sistema ele é dimensionado no ano, certo? A gente consegue buscar os dados do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, dos últimos 10 anos. Então, o sistema ele é calculado no ano. Como ele só gera energia de dia, então de dia você gera um excedente de energia para usar à noite. E nos dias ruins. Então, o que a gente diz? Num dia de chuva, o sistema gera menos do que ele está programado, digamos assim. Mas então, continua gerando. Continua gerando. E isso está tudo no cálculo. No ano vai fechar a conta, entende? Então, assim, esse excedente que a gente gera nos dias bons, digamos assim, ele é compensado nos dias ruins, porque todo excedente a gente tem 60 meses para usar. É como se fosse uma conta corrente. De dia a gente está depositando e de noite a gente está sacando.
Então, se durante o dia eu deposito mais do que eu vou sacar de noite, eu fico com aquele saldo para usar nos dias ruins, nos dias chuvosos, ou naqueles dias muito ruins de inverno, onde praticamente, que eu costumo dizer, aquele dia quando a gente sai de dia e as luzes dos postes estão acesas, né, de tão escuro que está. Então, aquele dia você vai usar esses créditos que você gerou a mais. Então, e no final do ano, que é feito esse cálculo é baseado no ano, a conta fecha daí. Perfeito. Interessante, muito interessante. E com relação à adesão por parte de Vacaria e região, o que tu pode nos dizer? Essa adesão, as pessoas têm se motivado, têm verificado a importância da sustentabilidade, aumentado esses índices, ou ainda é uma coisa muito gradual que vem engatinhando? Assim, por incrível que pareça, nós estamos numa região que aderiu muito bem. A energia solar vem crescendo bastante, desde as empresas grandes até as fazendas, as indústrias, eles estão tendo uma aceitação muito boa, porque uma coisa bacana é você ter no teu produto lá, produzido com energia verde. Sim. Então, isso é uma coisa que os empresários estão cada vez mais levando em conta, além do retorno financeiro propriamente dito. Porque hoje, quando a gente fala num retorno de 3 a 5 anos, a gente fala num retorno aí de 2 a 3% ao mês, onde não tem nenhum tipo de investimento hoje no Brasil que dá um retorno financeiro desse. Então, além do retorno financeiro, tem a sustentabilidade que está cada vez mais presente. E os empresários cada vez mais estão enxergando isso. Eu tive casos de cliente em que a gente ofereceu, o retorno do investimento é 3 a 5 anos e tal, e o cliente ele não estava muito ligado no retorno do investimento, ele estava preocupado em ter o produto dele sustentável, em ter o produto produzido com energia limpa. Perfeito, então, é um avanço, né? É um avanço, com certeza. Vai se desmistificando aquela figura, digamos assim, aquela noção arcaica de que a sustentabilidade era só para bonito, digamos assim, e ela começa a surtir os seus efeitos. Exatamente. E hoje todo mundo presta atenção nisso. Por incrível que pareça, desde um produto no mercado, alguma coisa, se você vê lá, produzido com energia limpa, você vê lá tecnologias sustentáveis, isso tem já, outro olhar. Tem um outro olhar, exatamente. Certo. Com relação a quem adere, tu pode nos dizer que quem mais adere são pessoas físicas ou jurídicas? Industriais ou rurais? Olha, eu vou te dizer que hoje se a gente colocar em volume de vendas, assim, é mais pessoas físicas urbano, certo? Porque a energia urbana ela é mais cara. Agora, se a gente parar em volume de energia, o agro está muito presente. Porque o agro ele gasta muita energia. Muito. Exatamente. Então, o que acontece? São fazendas maiores, são projetos maiores. Então, vamos pôr assim, urbano é muitos projetos pequenos. E no agro é menos projetos, mas são projetos maiores. Grandes. Nós temos lugares com 2.000, 3.000, 1.000 placas. Então, e residencial é sempre 10, 15, 20, são poucos, como é que eu vou dizer assim? Os projetos são menores, mas eu diria que hoje, proporcionalmente, está muito parecido. E também para condomínios, há essa extensão, essa preocupação com condomínios hoje em dia? Eles também aderem a essa tecnologia? Sim, hoje é bem interessante, porque assim, os condomínios hoje eles estão olhando muito para o custo, que tá cada vez mais caro para quem mora em prédio, em condomínios e tal, o custo do condomínio. Então, o pessoal coloca a energia pela sustentabilidade e para reduzir o custo mensal dos condôminos. Então tem bastante adesão, sim, em condomínios. Uma outra dúvida, é uma curiosidade. Se existe alguma estatística que nos mostre os números da neutralização do CO2 com o uso da energia solar. Se tu sabe alguma coisa a nos dizer sobre isso. Sim, a estatística, hoje, para te ter uma ideia, no sistema, quando a gente instala, o cliente ele tem um aplicativo no celular em que ele consegue olhar o que ele está produzindo e tal, e ali já mostra
o quanto de CO2 ele deixou de colocar na atmosfera e quantas árvores foram cultivadas. Olha. Então, no aplicativo já mostra. Então, a gente consegue ver cliente a cliente o quanto ele economizou e o quanto ele deixou de colocar, o tanto ele deixou de colocar de CO2 e o quantas árvores ele cultivou. A gente consegue ver um a um. Perfeito. É uma inovação, realmente. Exatamente, é bem interessante, porque a gente consegue enxergar e a gente não dá bola, assim, a pessoa não tem noção de o quanto a energia que ela está gastando impacta lá nas árvores. Lá Exatamente, é bem interessante. Perfeito. Bom, agora vamos dar uma paradinha, vamos ir para o Dr. Fábio Canali. O Dr. Fábio Canali, então, ele é consumidor de toda essa tecnologia, do uso sustentável das placas de energia solar, e ele vem, então, na figura de consumidor e adepto dessa tecnologia. Bom, então vamos ao Dr. Fábio Canali Borges, nesse momento. Doutor, quais foram os motivos, na época, para a aquisição de todo esse sistema solar, dessa questão da sustentabilidade, dessa questão de diminuição de custos, enfim, quais foram os motivos que levaram à adesão das placas solares? Na época que nós instalamos as placas solares, foi com a Digitale também, o Patrick, né, Patrick? E o que ocorria? O escritório tinha um gasto mensal em torno de R$ 1.500 somente com energia elétrica. Então, aquilo ali era um custo que nos atrapalhava, que a gente ficava pensando, né, nós temos que achar um meio que seja eficaz e que reduza esse custo. Exato. Isso. E isso foi feito há determinado tempo. Faz muito tempo? Essa aquisição foi há pouco tempo? A aquisição Isso. faz em torno de 2 anos que foi concluída a instalação. Uhum. E 2 anos. 2 anos. Certo. E nesse período, vocês já verificaram os resultados já experimentados? Qual foi a economia? Quais foram os benefícios verificados até então com essa implantação? O que vocês já sentiram até agora de retorno? Então, nós saímos de um custo variável, né, mas em torno de 1.500 mensais, né? E com a instalação ali, nós reduzimos e pagamos somente as taxas, né? Como ali é uma rede trifásica, hoje a gente paga em torno de R$ 200 por mês. Então, deu uma diferença de R$ 1.300, mais ou menos, mensais. Por um lado, exato. Por um lado, garante-se o investimento. A questão da sustentabilidade já está se promovendo, mas, ao mesmo tempo, você tem um retorno e consegue novos negócios, consegue investir de uma forma melhor, digamos assim, né? Na verdade, até essa estimativa que a gente fez e calculou com o Patrick, em 3 anos vai se pagar, né? Então, já está agora, esse ano é o último ano, confirmando a projeção que nós tínhamos feito, né? Então, perfeito. É em curto prazo, né? Um período muito curto. Muito curto. E com os efeitos já sentidos, experimentados. Sim. Quase imediato, né? Exato, exatamente. Bom, com relação à implantação, vocês fizeram a implantação no escritório, tudo. Outras pessoas também se incentivaram, foram incentivadas com a instalação e por isso também quiseram aderir no negócio delas, na residência delas. Teve algo nesse aspecto? Sim, na verdade, eu iniciei na minha residência antes. E daí depois levei para o escritório. Daí depois do escritório nós levamos para o Centro Comercial Sarasvati, que é o condomínio, né? Isso.
Também foi apresentado para o CDL em Vacaria, que eu sou dirigente, e fora as outras indicações e conhecimentos de áreas rurais também, como o Patrick falou ali, com, bem dizer, feito umas áreas grandes, né, com 1.000, 2.000, 3.000 placas que geram muita energia, né? Uhum. E na medida em que vai se passando os dias, vai tendo essa angariação da energia solar, você é avisado de quando, tanto de energia foi captado esse mês ou esse dia, tem esse conhecimento, é avisado de uma forma periódica, como é que funciona? Não, na verdade, como o Patrick falou ali, tem o sistema, né? Eu nunca acompanho por ali. Eu pego e ligo direto, uma vez por mês, lá para o digital e vejo quanto que deu um mês, não diariamente. Uhum. Corre tanto que não consegue ver. Mas mensalmente, a secretária, uma das secretárias lá que tem contato, me passa qual foi o rendimento daquele mês. Claro. Tanto casa, como escritório, como condomínio. Perfeito. E com relação aos aplicativos, existe essa possibilidade, então, do aplicativo a ter o acesso? O que mais que o aplicativo pode trazer ao benefício do consumidor? Por exemplo, ele mostra a taxa... Na verdade, igual esses dias estava comentando eu e o Patrick, que a produção da casa estava dando, não, do escritório o consumo estava dando menor do que o estimado. Uhum. Então, tipo, e daí nós ia jogar esse excedente para o consumo da casa e vice-versa. E daí a gente vai analisando de acordo com a necessidade, né? Vai se tendo um certo manejo. Ótimo, perfeito. Tem essa possibilidade, né? Uhum, ótimo. Certo. Bom, desde a implantação, ela foi tido reflexos positivos, né? Com relação a toda essa questão de energia. E essa questão de energia, desses reflexos positivos, ele foi sentido em todos os imóveis? No caso ali, o senhor falou do condomínio, do escritório, da casa, foi sentido em todas essas questões, em todos esses aspectos? Sim, todos eles se pagaram, né? O investimento se pagou. Perfeito. Agora... Até na questão do condomínio, uma parte foi feita financiada, porque daí nós estipulamos também com a equipe ali do Patrick qual que seria o gasto mensal. Vamos estipular R$2.000 por mês. Então, nós planejamos um projeto, né, de financiamento em que o custo dele nós pagasse com o consumo. Então, nós estipulamos que em, vamos dizer, 48 meses a R$1.500, faz de conta, conseguiria continuar pagando a mesma despesa que tu tem, só que ia pagando o projeto. Ou seja, tipo, depois de 3, 4 anos, estaria com o financiamento quitado e aquela dívida, e aquela conta que seria mensal de R$2.000 passaria para R$200, R$300. Bem abaixo. E realmente está ocorrendo isso, né? Nós estamos pagando a taxa mínima lá da RGE e mais o financiamento. E mesmo assim está sobrando um valor pequeno, mas sobra. Ótimo. Os reflexos foram muito positivos. Então, na verdade... No nosso caso, nós fizemos um financiamento direto com a Unicred. Na época, era o que tinha o menor juro, né? Sim. E tinha ainda como é que se diz, um incentivo do governo para instalações. Não sei se ainda existe, mas naquela época estavam com aquele incentivo que o juro era mínimo.
Então, vamos supor que eu lhe pergunte se as instalações, essa adesão da energia solar, se ela se reflete num prejuízo ou em um investimento, pode-se dizer que é um investimento. Sim, investimento e com lucro bem rápido, né? Se a gente for ver, em média, os outros investimentos, ou bolsa, ou a aquisição do imóvel, tem uma faixa de tempo, né? Tipo, até construir, até colocar no mercado, até ter interessado e a venda. Então, tipo, digamos que esse investimento, o retorno é bem rápido. E custos menores. Sim. O custo vai depender do tamanho da tua empresa, né? Ah, também. Bom, e com relação a outras formas de energia limpa, o senhor utilizaria? Como que o senhor vê essas outras? Sim. Na verdade, enquanto escritório, por ser dentro de um condomínio, fica mais limitado, né? Claro, claro. É um prédio já pronto, já é mais antigo. Conseguiu colocar as placas, mas tipo, não tem como captar água da chuva, não tem como fazer uma energia solar para outra finalidade de água. Então, esse tipo, no condomínio, fica inviabilizado. Mas na residência eu tenho placa solar, eu recolho a água da chuva, tem várias outras alternativas que a gente já faz hoje. Perfeito. E que ajuda, né? Claro, com certeza. Não só a parte financeira, mas também ecológica, né? Exato, exatamente. Bom, eu lhe agradeço temporariamente por suas explanações. Agora voltamos com o senhor Patrick Bonella. Mais umas perguntinhas aí. Tranquilo. Bom, se o nosso público desejar ter esses produtos, tá? Quais canais de venda ele pode acessar? Quais contatos que ele pode se valer? Ele pode nos procurar na loja, a gente tem a loja aqui na Pinheiro Machado 178, e nas redes sociais, é Digitale Energia Solar, no Instagram e no Facebook, ou no site www.digitale.com.br, e também no telefone 54-3512-1522. Um detalhe bem interessante é que o Dr. Fábio falou a respeito dos financiamentos. Hoje tem muito financiamento para energia solar, em que torna o projeto viável e é onde o cliente paga menos de financiamento do que ele pagaria de conta de luz. Ou seja, é muito fácil do pessoal aderir, porque não precisa nem ter o recurso próprio, digamos assim. Os próprios bancos estão fomentando isso, porque para o pessoal bancário, eles costumam dizer que é um financiamento onde você tira uma parcela e coloca outra, porque você deixa de pagar a conta de luz para pagar a parcela. Então, o risco de inadimplência é muito baixo. É um sistema que ele só gera benefício e não custo, né? Exato. Bom, e com relação, o senhor tem mais uma interação com a sustentabilidade, vivenciando isso no dia a dia, vendo com clientes, enfim, com o público em geral, né? Com relação à sustentabilidade, pode nos dizer que se trata de um prejuízo, digamos assim, ou um investimento, uma questão que tem fatores positivos? A mesma pergunta que eu fiz para o Dr. Fábio, eu volto para o senhor, porque ele tem a visão de consumidor, enfim, e consumidor e outras possibilidades. E o senhor também tem uma outra visão, acredito, baseada no público, nessa questão de instalação, né? Então, a sustentabilidade ela é vista como algo benéfico, na sua opinião? Com certeza. É algo tão benéfico que a própria população tem aderido muito. Claro. E é impressionante o quanto o pessoal está pensando nisso. A gente muitas vezes tem tenta passar para o cliente a parte do investimento e a parte do benefício da sustentabilidade. E muitos clientes vêm até nós buscando sustentabilidade, que é uma coisa que quando a gente começou a trabalhar, a gente não enxergava dessa forma e a gente tinha aquela visão, tem que dar um retorno financeiro para o cliente.
E muitas vezes o cliente ele não quer só o retorno financeiro. Outra coisa, ele quer além. E outra coisa muito interessante que a energia solar proporciona nessa parte de sustentabilidade é a parte de conforto do pessoal. Porque hoje, por exemplo, você não usa um ar-condicionado para poupar energia. Você não usa, muitas vezes, um recursos que você tem instalado em casa porque tem medo da conta da luz. Então, quando a gente coloca uma energia dessas, que é sustentável, é limpa, e você pode colocar ela a mais para você usufruir o que você tem em casa. Ou quer colocar, muita gente vem até nós dizendo assim, pô, eu quero colocar ar-condicionado na minha casa sem, como diz assim, sem me preocupar. Então, aí abre mais essas possibilidades do pessoal ter um conforto em cima disso, sem estar prejudicando o meio ambiente e nem o bolso. Claro. É mais um incentivo, né? É mais um incentivo, uma outra visão que também está se adequando. Com certeza. É bem interessante. Agora uma questão, uma dúvida, tá? Com relação às concessionárias de energia, elas cobram impostos, né? Sobre essa energia, sobre a energia solar consumida, elas cobram imposto ou apenas a adaptação dos medidores e consumo de energia por elas produzidas? Assim, ó, na verdade, o governo ele subsidia tudo, certo? O que acontece hoje, a gente não paga nada, exceto quando a gente pega a conta de luz, tem lá o ICMS da tarifa de energia e o ICMS da tarifa de uso do sistema de distribuição. O que a gente paga é o ICMS da tarifa de uso do sistema de distribuição. Só esse ICMS é o único custo. Só que esse ICMS você só paga de noite, quando você não está gerando energia. Então, ele hoje, numa instalação residencial, ele equivale em torno de 7%. Já numa instalação rural, não paga. Então, depende muito cada instalação. Mas eu tenho clientes, por exemplo, que pagavam 10 mil reais de conta rural e hoje paga 100 reais. Então, olha a diferença. Exatamente. Então, porque lá não tem o custo do ICMS. E nos urbanos tem essa taxinha. E mais a tarifa básica da conta de luz, que daí depende de cada sistema, do tamanho instalado em cada residência, se é monofásico, bifásico ou trifásico. Mas então você paga a tarifa básica, paga a iluminação pública e paga esse ICMS. Então, se a gente desconsiderar a tarifa básica, a economia gira em torno de 90%, 92% de uso urbano, digamos assim. E no uso rural, a economia chega a 99%. Nossa, muito melhor. Porque, na verdade, as pessoas conseguem fazer outros investimentos com essa questão. Elas conseguem investir mais, elas conseguem lucrar mais, ter maior rentabilidade, né? Sim. Outra coisa impressionante que a gente percebe é assim, ó, o quanto o custo da energia elétrica impacta as nossas vidas, no seguinte sentido. A gente vai, às vezes, numa empresa em que produz alimentos, produz em qualquer faixa da indústria, digamos assim, tu vê que, às vezes, 10% do custo do produto é a energia que foi usada para produzir. Então, tu vê que o quanto isso impacta na cadeia produtiva. E hoje a gente não percebe tanto isso, a gente não enxerga isso. Exato. Há uma redução melhor até para o consumidor, né? Com certeza. De uma forma, eu vou pegar determinados produtos, enfim, vou consumir determinado produto, talvez ele venha mais barato, porque lá se foi usado uma energia limpa, uma energia... Então, muito melhor, traz benefícios para eles economicamente, né? Exatamente. Tem empresários que chegam para nós e eles colocam energia solar visando uma maior competitividade, até com o mercado externo. Hoje a gente tem China, os mercados asiáticos que são bem agressivos e o nosso produto com a energia barata se torna mais competitivo. Ótimo. Produto nacional. E com relação, por exemplo, à participação de mulheres nessa questão da sustentabilidade, há muitas mulheres que buscam essa questão da sustentabilidade, que buscam esse consumo de uma energia limpa, ou ainda muito pouco?
Eu te diria que bastante. Inclusive, eu vejo, pessoal, muitas vezes as mulheres trazendo essa visão para os homens, porque o homem ainda tem, muitas vezes, uma visão errada sobre isso, e eu vejo bastante as mulheres trazendo os homens aqui para dizer, vamos colocar, porque é bom. Às vezes o homem é mais... Resistente. Parece mais cético, exatamente. E a mulher traz bastante, assim, essa visão para dentro da empresa. Tanto que hoje a gente tem aqui na empresa, inclusive, as diretoras são mulheres, engenheiras, todas mulheres trabalhando aqui, que trazem essa visão para dentro da empresa nossa aqui, inclusive. Trazem uma outra visão também, né? Com certeza. São diferentes percepções. Cris? Oi. Posso só lembrar o Patrick, uma coisa que me veio na cabeça agora. Claro! Patrick, se tu puder expor aquele caso, quem mora num edifício que não tem onde colocar as placas, mas tem um terreno, ou casa, ou sítio, que pode ser instalado, né, em outro local e transmitido para aquele, né? Exatamente, bem Pode lembrado. explicar um pouco. Isso. Isso é uma coisa interessante, que hoje a gente pode instalar a energia solar não necessariamente no local onde ela vai ser consumida. Então, às vezes, você tem um apartamento, ou tem alguma uma empresa em que, às vezes, uma padaria, por exemplo, em que o espaço é pequeno, e é num prédio, alguma coisa assim, a gente consegue instalar num outro terreno, numa outra casa, ou num sítio, e enviar energia para aquele local. Então, a energia ela não precisa ser gerada necessariamente no local onde ela vai ser consumida. Exatamente. Olha, bem diferente. Eu me lembrei porque é o caso do escritório, né? Na verdade, as placas são produzidas em casa, né? Junto com as outras. Só que também é abatida na conta do escritório. Exato, perfeito. Eu também não sabia dessa possibilidade, então... E esse excedente... Tem, Patrick, tem outra coisa, né? E pode ser para qualquer lugar do estado, desde que seja a mesma concessionária, né? Exatamente, dentro da mesma concessionária, não precisa ser nem na mesma cidade. A gente tem clientes, por exemplo, que estão a 200 quilômetros de distância e geram energia para a cidade. Então, olha só, dentro da mesma concessionária não tem problema, a gente pode gerar num ponto e entregar no outro. Só não pode ser, por exemplo, de diferentes estados. Enfim, se não for da mesma concessionária. Tipo, igual aqui no estado de Porto Alegre é CE e aqui é RGE, daí não pode. Não, aí não dá. Não pode. Não. Tem que ser dentro da mesma concessionária. Ótimo. Outras alternativas que estão sendo criadas, né? E Exatamente. tem algum planejamento, outros planos, seja eles de breve prazo ou longo, curto, enfim, para trazer maior tecnologia para essa questão da energia solar, outros planos para envolver melhor, mais ainda, essa questão da sustentabilidade. Como é que a Digital está nessa questão? Isso. Hoje, a tecnologia ela tem evoluído muito rápido, sabe? Todo dia a gente está recebendo novidades. Então, tanto em potência de módulos, em geração, em inversores, na tecnologia, cada dia está surpreendendo assim. O que a gente está previsto para esse ano são as baterias, tá? A ideia é fazer sistemas híbridos, aonde eventualmente se possa até desligar da concessionária, ficar autossustentável. Olha só! Isso, legal. Ou reduzir ainda mais o custo sem essa geração de impostos, porque aí a bateria supriria essa questão, aonde você usa a concessionária, você usar menos, digamos assim. Então, torna o sistema mais sustentável. Outra coisa bacana em relação à sustentabilidade, a parte de geração distribuída, é que cada sistema solar instalado é um investimento a menos que a concessionária precisa para trazer mais energia de longe, digamos assim, das hidrelétricas e das termoelétricas. Hoje, nós estamos em bandeira vermelha porque as termoelétricas a carvão e a diesel estão ligadas. Ou seja, se a gente tivesse energia solar já suficiente, poderia desligar essas termoelétricas e desligar essa parte de diesel e carvão, né?
Hoje, essas bandeiras que a gente paga é quando se liga as termoelétricas. É um outro benefício que a gente vai ter a longo prazo, né? Pode-se dizer. Exatamente, com certeza. Bom, temos aqui umas dúvidas. Vamos verificar, então. Se os painéis forem próximos à instalação a poucos metros, tá? Foram instalados a poucos metros. Pode ser que ela pode ser via cabo ou compartilhado com a energia produzida pela concessionária. Assim, o sistema hoje ele é compartilhado, tá? Ele é conectado na rede para você, digamos assim, nunca ficar sem luz. Então, ele está sempre conectado com a energia da concessionária por cabo. Se você tem duas propriedades, muitas vezes, eu acredito que essa pergunta é assim. Por exemplo, eu tenho dois apartamentos, um em cima do outro, ou duas casas no mesmo terreno, dá sim para tirar um medidor e ligar por cabo, deixar um medidor só, digamos assim. Se for, claro, do mesmo proprietário ali, né? Claro. É possível, sim. Com essa questão das neutralizações, são feitas divulgações dos números que tem dessas neutralizações de CO2? São divulgadas para a sociedade? Como é que funciona? Hoje, a gente tem uma mala direta em que a gente passa uma vez por ano para os clientes toda a parte de sustentabilidade. É uma cartilha que mostra tudo o que ele poupou, tanto financeiramente quanto em árvores, em CO2, em emissões. Então, uma vez por ano, a gente manda para os clientes, que é para divulgar isso. Claro. Até agora, a gente tem o Dia Mundial do Meio Ambiente, e a gente quer fazer uma campanha onde mostrar o que todos os nossos clientes juntos já conseguiram, digamos assim, poupar. Então, a gente vai fazer um planejamento em cima disso para divulgar para a sociedade, principalmente na região aqui, né? Eu acho que isso vai ter uma repercussão muito positiva em questão de outras pessoas terem acesso a essas informações, verificarem como isso funciona, verificarem o tempo que isso vai levar e o retorno que tem para trazer. Eu acho que isso possivelmente vai ser muito positivo, tanto para a questão da empresa, quanto para a questão da sustentabilidade em si. Isso aí. Bom, eu queria aproveitar para agradecer ambos pela participação, pelas explicações, das vivências, por todas essas questões de energia limpa, energia solar e com relação à sustentabilidade. E gostaria de abrir espaço, então, para que cada um de vocês deixassem as palavras finais, o que gostaria que fosse falado, que o público ficasse atento. Vamos começar, então, com o Dr. Fábio Canali. Qual palavra, qual recado gostaria de deixar a todos? Eu acho que o investimento em energia renovável é muito bom. Igual a fotovoltaica, no meu caso, em 3 anos, ela se pagou, né? E vejo cada vez mais os empresários preocupados com a utilização para a economia de energia, né? Acredito que procurando os bancos, né, e fazendo uma cotação, se acha um financiamento bom e acessível. E como dito por mim e pelo Patrick, na verdade, muitas vezes tu consegue pagar a realização da instalação e das placas com o mesmo custo que tu teria hoje pagando a RGE, ou CE, ou qualquer outra distribuidora, né? Então, eu sou um grande incentivador, né? Porque, além de tudo, tem a parte ecológica, né? Então, acho que o empresário consciente hoje e que tenha condições, e destacando ali que tu não precisa ter essa área para as placas no seu edifício ou na sua casa. Tendo outra opção de área, terreno, campo, casa, tu pode instalar uma fonte desta e transmitir ela para quantos lugares sejam necessários.
Agradeço a empreendedora, então, por realizar esse convite. Agradeço também a Cristiane por fazer esse convite. Parabenizo também o Patrick pela Digitale, né? Uma empresa que está dando bastante certo e sucesso devido ao trabalho deles e à procura. E me coloco à disposição para outros assuntos, se necessário for. Muito obrigado. Obrigada, doutor Fábio. E, nesse sentido, também gostaria de dizer que é uma honra fazer parte do escritório e também fazer parte, mais do que isso, de um escritório que é envolvido com a energia limpa, com essa questão de sustentabilidade tão debatida hoje em dia. Então, desde já agradeço pela participação e agradeço pelos aprendizados, por toda essa questão que a gente vive aprendendo e se aprimorando. Patrick, então abrimos espaço para você fazer as suas considerações finais. Qual mensagem gostaria de deixar ao nosso público? Bom, eu gostaria de agradecer o convite da empreendedora, em nome da Cristiane, gostaria de agradecer e me colocar à disposição sempre que precisarem. E a empresa aqui em Vacaria, a gente atende o Brasil inteiro, então quem quiser tirar dúvidas, quiser debater sobre o assunto, a gente está sempre à disposição nas redes sociais, podem me procurar no telefone aqui da empresa, o contato, bem tranquilo, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, então, em nome da revista A Empreendedora, e convido ao público, a todos, a curtirem tanto a Digitale nas suas redes sociais, seja Facebook, seja Instagram, site, então aí está embaixo todas as redes sociais. Pedimos a todos que sigam, que fiquem por dentro das novidades. Da mesma forma com o escritório Borges e Canale. Abaixo também estão os endereços, site, Facebook, Instagram. Também pedimos a todos que sigam, fiquem por dentro de todas as atualizações jurídicas, que sabemos que são constantes. E desde já agradeço a todos pela participação, agradeço ao público que nos prestigia, e agradeço e peço que agradeço a todos pela participação e peço a todos a participação na nossa próxima entrevista. Muito obrigada. Obrigado.